Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês o número mais importante do universo, certo? Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada em nove números que a humanidade se deu para descobrir, né? Que estava escondido na natureza, certo? Todos esses números aqui estavam escondidos na natureza e teve algumas pessoas muito, digamos que sortudas ou um pouco gênias, né? Que descobriram esses números. Vamos lá. Começando aqui pela constante de Avogadro. Já fala que foi Avogadro que descobriu, né? A constante que recebeu o nome em homenagem a ele. O número é mais ou menos esse aqui, ó. 6,022 vezes 10 elevado a 23. Esse aqui é um número bem grande. Esse número, pessoal, ele é o número de partículas em mol de uma substância. Ele é usado para determinar essa quantidade aí, a quantidade de partículas em uma substância, né? Temos aqui também a constante de Hubble, né? Que é aquele telescópio que está nesse exato momento orbitando a Terra, está fotografando as galáxias aí pra gente, né? A constante de Hubble, ele é um número que determina a distância, né? E a velocidade que o universo está se expandindo, ou seja, que as galáxias estão se afastando uma das outras. Por exemplo, com essa equação aqui você determina a constante de Hubble, com velocidade é igual ao parâmetro de Hubble multiplicado pela distância, né? A distância ela é medida em megaparsecs. O que seria megaparsecs? Megaparsecs é quando você tem uma distância do tamanho do comprimento da Terra até o Sol, que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, você tem um parsec. Se você tem duas vezes esse valor da distância do Sol e da Terra, você tem 2 parsecs. Então, como a distância, para você não estar usando esse tanto de zeros, é uma notação científica enorme, você usa a distância do megaparsec, né? E para você determinar a constante de Hubble, você vai usar essa fórmula aqui. A constante de Hubble ela merece um pouco mais de detalhe, por quê? Porque o universo está se expandindo. E como ele está se expandindo, isso significa que as galáxias elas estão se distanciando. Quando você calcula a distância de uma galáxia entre outra, de uma galáxia a outra, você determina aqui um valor. Só que se você for fazer essa medição novamente em um mês ou um ano depois, acontece que o universo está se expandindo. E ele está se expandindo muito rápido. Então significa que a constante de Hubble, ou seja, o parâmetro de uma galáxia a outra, de ir para o azul para o vermelho, ele vai aumentar. Então por isso que a constante de Hubble é muito importante e ela é um número, não é um número fixo como a constante de Avogadro, né, que você pode usar para fazer cálculos de número de partículas de uma substância. Ele é um número que fica em constante mudança, certo? O número de Euler, que se pronuncia Euler, né? O número de Euler é aproximadamente esse aqui, ó, 2,718281 infinitamente. Esse número aqui, pessoal, ele é usado, ele é fundamental para a descrição das soluções decadentes, né? O que seria essa solução decadente? É aquelas quando você quer usar a datação de carbono, por exemplo, você acha uma pedra, vamos supor que você encontra uma pedra andando na rua. Aí você quer saber a idade dessa pedra, quando foi que ela se formou, os átomos que compõem aquela pedra, desde quando ela existe. Então você vai usar esse número aqui, que é o número de Euler, para fazer essas. Você vai usar diversos tipos de experimentos físicos, né, para ver no carbono a quantidade de tempo que ele existe. Então, quando os cientistas encontram um osso de um dinossauro, por exemplo, ou de um ancestral nosso, eles usam o número de Euler para poder determinar a data desse fóssil, a data dessa pedra, a data de qualquer coisa encontrada. Então, por isso que fala, ó, como a datação de carbono, entendeu? Temos também a constante de Planck. O que seria a constante de Planck? A constante de Planck, ela, inicialmente, ela não foi criada justamente para explicar, para determinar a energia de um fóton. Por que a constante de Planck ela foi feita? Primeiramente, não para isso, né? Vou explicar agora para que ela foi determinada.
quando você está dividindo a matéria, você divide uma partícula, vamos supor que você tem um átomo e divide o átomo. Você vai ver que ele tem prótons, elétrons e nêutrons. Você divide os prótons, aí você descobre que ele tem quarks. Você divide os quarks, você descobre que tem mais partículas ali. E você divide aquelas partículas e descobre que tem mais partículas. Então, quanto menor for a composição da matéria, menor vai ser o espaço contido para essa matéria. Menor vai ser o espaço que está contendo essa matéria. A constante de Planck, esse número aqui, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, seria o menor espaço possível para uma partícula estar. Né? Porque você pode ver que o universo ele tem 30 bilhões de anos-luz de diâmetro. Você pega o diâmetro do universo observável, ele tem 30 bilhões de anos-luz de diâmetro. Um ano-luz é 9 trilhões de quilômetros. Você pega 9 trilhões e multiplica por 30 bilhões. Então é um número grande. Só que assim, quando você diminui esse espaço, diminui, a física ela acredita que o menor espaço possível para uma partícula existir é esse espaço aqui. Só que essa constante ela também é usada para determinar a energia de um fóton. E como é que a gente determina a energia do fóton usando a constante de Planck? É com essa equação aqui, E igual a H vezes V. Onde E significa energia. H significa a constante de Planck, né? Que é esse número aqui. E V é a frequência das radiações eletromagnéticas, certo? Em quinto aqui temos a unidade imaginária, que seria o -1. Né? O -1, incrivelmente, ele é um número muito importante, porque ele é usado para determinar, para dar existência às raízes quadradas de radicais negativos. Por exemplo, se você tem a raiz de -1, quanto é que seria a raiz de -1? Lá no ensino fundamental, a gente parava de fazer as contas, porque não existia. Nos livros lá falava, não existe raiz quadrada de números negativos. Só que a descoberta do número imaginário i, que é -1, ele tornou possível a extração da raiz de um número negativo, né? De radical negativo. Temos a proporção áurea, que é mais ou menos esse número aqui, 1,61, 83, e isso já está infinito. Ela é observada e medida em padrões naturais do universo, por exemplo, numa espiral de uma galáxia. Se você medir aquele entorno ali da galáxia, tudo que tem a espiral, você vai encontrar esse número aqui. Esse número é um dos que eu considero mais belos, é a proporção áurea. Temos a constante gravitacional G, que foi usada por Albert Einstein, né? Porque ele acreditava que o universo ele era estático. Por exemplo, aqui, parado. O universo era estático, ele não se movia. Só que com a descoberta do Hubble, né? O telescópio Hubble, ele descobriu que as galáxias não se afastando. Então o universo ele não está parado, ele está em movimento. E a teoria de Einstein já estava toda feita, né? Então ele tinha que usar alguma coisa para explicar esse movimento da galáxia. E ele usou uma constante gravitacional, que a da Terra, cada objeto ele tem um número gravitacional que faz com que os corpos se atraiam ou se repelem, né? Então esse número aqui é o da Terra, mais ou menos. Aqui não é uma constante universal que serve para todos os objetos, não. É só o da Terra que eu peguei para separar para vocês, para dar um exemplo. 9,7976 metros por segundo ao quadrado, né? Ele serve, logicamente, para calcular a força de atração entre corpos, né? Atração e repulsão. Temos também a constante de Boltzmann. O que seria a constante de Boltzmann? Essa constante ela é usada para calcular a energia e a temperatura de moléculas. Por exemplo, qual a temperatura que está fazendo aqui na minha cidade, Marabá? Vamos supor, 30 graus? Vamos lá, beleza. Qual é a temperatura que está fazendo no meu corpo? Vamos ver aqui, 20 graus? 26 graus? Ok. Só que se eu quiser calcular a temperatura de uma molécula, Boltzmann nos deu esse valor aqui, 1,3806488 vezes 10 elevado a menos 23. Então esse aqui tem 23, mais ou menos, menos 23 zeros aqui na frente, e o 1 aqui. Esse número aqui, seguido de 23 zeros. Para você ver que esse número é muito pequeno, né? Ele é medido em metro
metros quadrados, em quilos por segundo na menos 2 e Kelvin por menos 2 se quer temperatura, Kelvin, certo? Então, esse número aqui também é muito importante, né, para você determinar todas as... Você vai usar esse número aqui para determinar. Não é que seja esse aqui a temperatura de todas as moléculas. É um número que você vai usar para calcular. Você vai ter outros fatores também. O tamanho da molécula, quantas moléculas também, entendeu? E por último aqui temos o π. O π é um dos números mais famosos do mundo. Por quê? Porque esses números aqui que vocês observaram, eles têm uma aura fixa, né? O π, por incrível que pareça, qualquer circunferência, qualquer medida do perímetro da circunferência, dividido por qualquer diâmetro que seja, vai dar aproximadamente ou igual ao π, né? O π é o número, esse número aqui, 13,1415 9265 359 e por aí vai. Tem estudiosos que falam que a partir dessa vírgula aqui, tem a data do seu nascimento, a data da sua morte, a sua idade, a quantidade de pessoas no universo, tem tudo que você precisa saber, tudo que já foi determinado na humanidade tem essa sequência diz aqui para você. Então, qual é o número mais importante do universo? O número mais importante do universo é o zero. Esses números aqui, pessoal, eles são constantes e também eles são usados para determinar outros valores. Mas o zero, ele tem uma peculiaridade diferente. Por quê? Porque sem o zero, você não pode fazer com que a matemática tenha sua essência prosseguida. Porque quando você começa do 1 até o 9, você vai precisar de um algoritmo que faça toda essa sequência ser limitada. Ela ser limitada numa sequência que pode ser de outras bases. Por exemplo, todas as bases 10 ou base decimal, qualquer base, ela vai depender do zero. Para você ter uma ideia, se eu pegar um número aqui, vou usar esse espaço bem aqui do quadro. Se você pegar esse número aqui, 0, e tentar dividir ele por 1, qual o número que eu vou colocar aqui que só vai satisfazer essa equação? Né? Pode ser o 0. Porque 0 vezes 1 é 0, certo? Se eu colocar o 2 aqui, não é. Então esse aqui só tem uma resposta, certo? Mas o que acontece se eu fizer isso daqui? Se eu colocar um número aqui, 1, e tentar dividir por 0. Eu posso dizer que isso aqui é 1? Posso, né? Porque 1 vezes 0 é 1. É ou não é? 1 vezes 0 não é 1. 1 vezes 0 é 0. Então eu não posso afirmar isso. Eu posso afirmar que 1 dividido para 0 é 2? Posso ou não posso? Porque 2 vezes 0 é 1. Ou não? Não é. 2 vezes 0 é 0. Então não importa o número que você coloque aqui, você pode colocar todos os números que existem na face da Terra, na face do universo, você nunca vai satisfazer essa equação. Então isso daqui não existe, é impossível você dividir por 0, certo? E isso daqui, 0 sobre 0. Se eu colocar 1 aqui, 1 vezes 0 é 0. Agora é de fato 0. Porque qualquer número que eu coloque aqui vai satisfazer essa equação. Então eu digo que isso aqui são todos os números, né? Mas na verdade isso aqui é uma indeterminação matemática. Porque qualquer número que eu coloque aqui vai dar o resultado. E eu tenho que falar que o igual, ele é a relação entre dois números. Não é a relação entre um número e vários números, é a relação entre dois números. Então, o zero, ele pode anular, ele pode mudar a história de qualquer coisa. Então ele, se não fosse o zero, nenhum desses números aqui seria possível calcular. Ok? Se não fosse o zero, você não teria um prosseguimento na base decimal. Né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.